Olá, pessoal! Hoje vamos falar de um ingrediente que dispensa apresentações, a salsicha. Ela está presente nos nossos churrascos, nos lanches rápidos e até nas receitas mais elaboradas. Mas você já se perguntou de onde vem essa delícia? A história da salsicha é uma verdadeira viagem no tempo. Imagine só, as primeiras salsichas surgiram há milhares de anos na antiga Mesopotâmia. Isso mesmo. Estamos falando de uma época antes mesmo dos faraós do Egito. Naquela época, as salsichas eram diferentes das que conhecemos hoje. Eram preparadas com carnes variadas e temperos, envoltas em tripas de animais e deixadas para secar ao sol. Essa técnica de conservação permitia que a carne durasse mais tempo, garantindo alimento por mais dias. Com o passar dos séculos, a receita da salsicha atravessou fronteiras e conquistou o paladar de diferentes culturas. Os romanos, por exemplo, eram grandes apreciadores de salsichas e até criaram a sua própria versão, temperada com especiarias exóticas. A salsicha, como a conhecemos hoje, começou a tomar forma na Europa, principalmente na Alemanha e na Áustria. Os países europeus se tornaram verdadeiros mestres na arte da salsicharia, desenvolvendo diferentes tipos de salsichas, cada uma com sua combinação única de carnes, temperos e métodos de preparo. A criatividade não tinha limites. Desde as salsichas Frankfurt, longas e finas, perfeitas para acompanhar mostarda e pão, até as salsichas Nuremberg, pequenas e cheias de sabor, ideais para serem grelhadas, cada região da Europa tinha a sua própria especialidade. E foi assim, através das mãos talentosas de açougueiros e cozinheiros, que a salsicha foi passada de geração em geração, carregando consigo uma rica história de sabores e tradições. Mas a jornada da salsicha não parou por aí. Ela estava prestes a embarcar em uma nova aventura, cruzando o Oceano Atlântico rumo a um novo destino: o Brasil. A história da salsicha no Brasil se mistura com a história da imigração europeia no país. A partir do século XIX, milhares de imigrantes alemães, italianos, poloneses, entre outros, desembarcaram em solo brasileiro em busca de uma nova vida. E como bons viajantes, trouxeram na bagagem não só seus pertences, mas também seus costumes, suas tradições e, claro, suas receitas. As primeiras fábricas de salsicha no Brasil surgiram no final do século XIX e início do século XX, fundadas principalmente por imigrantes que viam na produção desse alimento uma oportunidade de negócio e de manter viva a cultura de suas terras natais. E assim, as salsichas, antes produzidas artesanalmente em pequena escala, começaram a ser fabricadas em maior quantidade, chegando às mesas de um número cada vez maior de brasileiros. Mas a adaptação da salsicha ao paladar brasileiro não aconteceu da noite para o dia. Afinal, cada cultura tem seus próprios temperos e preferências. Os brasileiros, acostumados a uma culinária mais colorida e picante, foram incorporando a salsicha aos poucos em seus pratos, experimentando novas combinações e criando receitas genuinamente brasileiras. A linguiça calabresa, por exemplo, é um exemplo perfeito dessa fusão de culturas. De origem italiana, a calabresa conquistou o paladar brasileiro com seu sabor marcante e picante, tornando-se um ingrediente indispensável em churrascos e pizzas. Já a linguiça toscana, com seu sabor suave e textura macia, encontrou seu lugar de destaque em sanduíches e acompanhamentos. Preparar uma boa salsicha é uma arte que exige cuidado em cada etapa, da seleção dos ingredientes ao processo de embalagem. Acompanhem comigo essa jornada saborosa. Tudo começa com a escolha da carne. Carnes suínas, bovinas e aves são as mais utilizadas, mas a combinação exata varia de acordo com a receita e o tipo de salsicha que se deseja produzir. A carne é cuidadosamente inspecionada para garantir sua qualidade e frescor. Afinal, queremos oferecer o melhor aos nossos consumidores. Após a seleção,
A carne é moída em máquinas especiais que a transformam em uma massa uniforme. É nessa etapa que entram em cena os temperos, que dão à salsicha seu sabor característico. Alho, cebola, páprica, pimenta, cominho e outras especiarias são adicionados à mistura, criando uma explosão de aromas. Cada fabricante tem sua própria receita, guardada a 7 chaves, que confere à salsicha um toque único e especial. A massa temperada é então direcionada para um equipamento chamado embutidora, que a insere em tripas naturais ou artificiais, dando à salsicha sua forma tradicional. As salsichas são então cozidas em água quente ou vapor, o que garante seu cozimento uniforme e elimina qualquer risco de contaminação. Esse processo também realça o sabor da carne e dos temperos, deixando a salsicha ainda mais irresistível. Após o cozimento, as salsichas passam por um processo de resfriamento rápido para garantir sua conservação. E para finalizar, são embaladas a vácuo ou em embalagens especiais que preservam seu sabor e frescor por mais tempo. Prontinho! Agora as salsichas estão prontas para serem distribuídas para supermercados, açougues e empórios de todo o país, levando sabor e praticidade à mesa dos brasileiros. Seção 4. A ascensão de um ícone. Salsicha, a rainha da culinária urbana brasileira. A partir da segunda metade do século XX, o Brasil passou por um intenso processo de urbanização. As cidades cresciam em ritmo acelerado e, com elas, vinha a necessidade por alimentos práticos e acessíveis. Foi nesse contexto que a salsicha encontrou terreno fértil para se consolidar como um verdadeiro ícone da culinária urbana brasileira. A praticidade da salsicha, já cozida e pronta para o consumo, conquistou as donas de casa que buscavam por refeições rápidas e saborosas para suas famílias. E olha só, a versatilidade da salsicha também contribuiu bastante para sua popularidade. Do cachorro-quente de rua, um clássico dos centros urbanos, aos pratos mais elaborados, como o escondidinho de salsicha, a criatividade brasileira realmente não tinha limites para incorporar esse ingrediente em suas receitas. Nas décadas de 60 e 70, a salsicha ganhou ainda mais destaque com a popularização dos produtos industrializados. A produção em larga escala tornou a salsicha mais acessível à população, e as campanhas publicitárias da época a consagraram como um alimento moderno e prático, ideal para o dia a dia corrido das grandes cidades. A salsicha se tornou um símbolo da culinária popular brasileira, presente em churrascos, festas infantis, lanches da tarde e em diversos outros momentos de convívio social. Seja na chapa, na panela ou no forno, a salsicha conquistou seu espaço à mesa, encantando gerações com seu sabor inconfundível e sua praticidade imbatível. Seção 5. Salsicha, entre a tradição e a nutrição. É inegável que a salsicha ocupa um lugar especial na cultura gastronômica brasileira. Mas, como todo bom apreciador de comida, também precisamos estar atentos à nossa saúde e bem-estar. É importante lembrar que o consumo excessivo de salsicha, assim como de qualquer alimento processado, pode ser prejudicial à saúde. As salsichas industrializadas costumam conter altos níveis de sódio, gordura saturada e conservantes, que, em excesso, podem contribuir para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, obesidade e outros problemas de saúde. A dica é consumir com moderação, buscando sempre por opções mais saudáveis e balanceando a alimentação com frutas, legumes e verduras. Nos últimos anos, temos observado um movimento crescente de busca por uma alimentação mais natural e consciente. Os consumidores estão mais atentos à procedência dos alimentos, à lista de ingredientes e aos processos de produção. Diversas empresas têm investido em produtos mais saudáveis, com menor teor de sódio, gordura e aditivos químicos. A salsicha, mesmo com suas controvérsias, continua sendo um ingrediente importante na culinária brasileira. Cabe a cada um de nós fazermos escolhas conscientes,
buscando o equilíbrio entre o prazer de saborear uma boa comida e a importância de cuidar da saúde. Lembrem-se, a moderação e o bom senso são sempre os melhores temperos. E para quem não abre mão de um bom churrasco ou de um delicioso cachorro-quente, a dica é optar por salsichas artesanais, produzidas com ingredientes frescos e de qualidade. Uma boa linguiça artesanal, preparada com carnes selecionadas, temperos naturais e sem aditivos químicos, pode ser uma alternativa mais saudável e saborosa. A jornada da salsicha, desde a antiguidade até os dias de hoje, é uma prova da capacidade humana de transformar ingredientes simples em verdadeiras delícias culinárias. E no Brasil, a salsicha encontrou um lar, conquistando o paladar e o coração de milhões de pessoas. Então, da próxima vez que você saborear uma salsicha, lembre-se de toda a sua história, tradição e sabor. Bom apetite!